Olá a todos! Neste vídeo, iremos ver e discutir as propriedades da polarização da luz, birrefringência e lei de Brewster. Para a realização do experimento, utilizamos um laser de hélio-neônio, suportes giratórios com filtros polarizadores, placa de vidro com fitas adesivas, placas de plástico acrílico, escalas de 50 cm, esquadro, transferidor, papel milimetrado e placas com rasgos, monocromador e fonte de luz policromática. Trataremos primeiro do efeito de polarização da luz, que consiste no processo de fazer com que um determinado feixe de luz passe em somente uma única direção. Vale ressaltar que o efeito da polarização ocorre apenas com ondas que se propagam perpendicularmente à vibração, as chamadas ondas transversais, que no nosso caso é a luz. Os filtros polarizadores funcionam como polarizadores de feixes não polarizados, como o próprio nome já diz, deixando passar somente a luz no plano da fenda do filtro. A utilização dos filtros polarizadores possibilita a polarização da luz em uma direção. Como as outras direções não são mais percebidas após a passagem pelo filtro, há então a diminuição da intensidade da luz vista no papel. Posteriormente, posicionamos o outro filtro em perpendicular em relação ao anterior, evitando assim a passagem de luz. Apesar de não alcançarmos a escuridão completa no vídeo, buscamos o ponto de maior escuridão em todos os procedimentos realizados. No experimento, observou-se que o primeiro polarizador filtra a onda em uma direção, absorvendo todas as outras direções, e o segundo polarizador, ao ser colocado de forma perpendicular, evita a passagem da onda antes polarizada pelo primeiro. Tal processo também é visto na imagem. Ao adicionarmos entre os filtros placas de acrílicos, percebemos que os feixes do laser voltam a aparecer. Esse efeito se dá pois as placas possuem diferentes índices de refração e acabam influenciando na direção das ondas antes polarizadas. As placas se comportam como polarizadores, tirando assim a perpendicularidade entre os filtros. Utilizando agora a fonte de luz policromática com os filtros polarizadores posicionados em perpendicular, um em relação ao outro, impedindo assim a passagem de luz, passamos entre eles a placas com fitas adesivas e vimos a presença de cor. Variando a inclinação da placa e o ângulo dos polarizadores, ocorreram a mudança nas cores visualizadas. O aparecimento de cores é proporcionado pela organização interna do polímero da fita, o que faz com que a placa com as fitas adesivas se comportem como um filtro polarizador. Ao incidirmos a luz já polarizada sobre a placa, alteramos o ângulo da incidência, devido à configuração interna. Alterando o ângulo, variamos a constante elétrica do meio, e assim alteramos o comprimento de onda, que é dado pela fórmula da velocidade das ondas eletromagnéticas. De mesma forma, utilizamos uma fita tensionada e a esticamos até a sua ruptura. Percebemos a mudança de cor à medida que aumentávamos a tensão sobre a fita. Isso se deve ao rearranjo da estrutura interna, que é alterado à medida que a esticamos. Na última parte do experimento, utilizamos a lei de Brewster, que diz que a soma do ângulo de incidência com o ângulo de refração para um determinado raio de luz resulta em um ângulo reto, ou seja, são perpendiculares entre si. O ângulo de incidência é denominado de ângulo de Brewster. Com isso, qualquer raio não polarizado que, ao ser incidido sobre essa superfície com o ângulo de Brewster, sairá polarizado, considerando um cenário ideal. Para encontrarmos esse ângulo, utilizamos os filtros polarizadores na configuração um em perpendicular em relação ao outro, impedindo assim a passagem do laser. Posteriormente, posicionamos um dos filtros entre a máquina de laser e o material birrefringente, que faz com que o laser sofra a refração. Já o outro filtro polarizador foi posicionado entre o raio refletido e o antiparo. Considerando que ao encontrarmos o ângulo ocorre a polarização do feixe refletido, alinhamos a placa de plástico acrílica até obtermos a máxima extinção do laser no papel. Neste ponto, encontramos o ângulo de Brewster. Para medi-lo, utilizamos uma fita adesiva normal à superfície que o feixe atingiu. Medimos com um transferidor o ângulo entre o feixe refratado e a fita adesiva, que seria numericamente igual ao ângulo de Brewster, devido à condição matemática propícia indicada na imagem, encontrando assim o valor de 54 graus. Porém, como teoricamente o laser já é polarizado,
isso não nos garante com certeza que a luz que incide com este ângulo se polariza devido à superfície. Portanto, trocamos o feixe de luz de laser pela fonte de luz policromática e mantivemos a posição do equipamento no ângulo de Brewster. Ao observarmos a luz pelo filtro polarizador e ao variarmos a direção do filtro, era perceptível a diminuição da luz observada, demonstrando que a luz foi de fato polarizada. Esse conceito é utilizado em lentes polarizadas de óculos, no qual um observador, ao olhar algo com o ângulo de Brewster, utilizando a lente, o feixe luminoso é diminuído ou até mesmo extinguido, garantindo um maior conforto para o usuário. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham entendido a importância dos filtros polarizadores e que também tenham gostado. Até a próxima!